discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Repetindo essa frase final. Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. O impossível aos homens é possível a Deus. Repetindo, o impossível aos homens é possível a Deus. Nós temos que voltar um pouco aqui os versículos para a gente entender melhor essa situação. Um jovem muito rico parou Jesus dizendo: bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Primeiramente Jesus disse: por que me chamas de bom? Jesus falou para ele: bom só Deus. Paz. Depois Jesus lhe diz: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. A pergunta dele foi: que farei para alcançar a vida eterna? O que farei para alcançar a vida eterna? E Jesus disse: guarda os mandamentos. Ele vai dizer que guardava desde criancinha. Senhor, eu tenho observado essas coisas desde criança. Eu sou alguém que guarda os mandamentos. Aí Jesus olha para ele e diz: falta-te uma coisa. Deixa tudo o que tu tens, dá aos pobres. Entrega o que tu tens aos pobres, toda a tua riqueza, e vem e segue-me. Tendo, porém, ouvido isto, o jovem ficou triste por ser dono de muitas propriedades. Ele não quis deixar a riqueza para seguir a Jesus. E Jesus, por sua vez, diante dessa situação, vai dizer aos discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo estas palavras do mestre, os discípulos ficaram maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Aí é onde Jesus vai dizer, fitando o olhar neles: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. O que era impossível aos homens, e ainda hoje é possível a Deus. Aos olhos humanos, é muito difícil ou impossível. A palavra aqui é impossibilidade mesmo. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Jesus está revelando a impossibilidade de um homem que tem propriedades, um homem que tem posse, de um homem que tem muita riqueza, se arrepender de seus pecados e passar a ser um cristão. Não que todos os ricos vão abandonar o que têm, entregar aos pobres e seguir a Cristo. Mas o que Jesus realmente quer ensinar é que, na maioria das vezes, o homem rico tem o seu coração apegado à riqueza. O coração do homem está ligado ao que ele tem aqui na terra. E ele não quer deixar aquilo que ele tem para seguir a Jesus. Ele primeiramente não quer ter compromisso com as coisas de Deus. Tem muitas pessoas que não querem nem ofertar na obra do Senhor. Riquíssimas, não querem dar uma oferta. Quanto mais deixar o que tem, entregar para os pobres. Então essa foi a dificuldade. E muitos ainda hoje têm essa dificuldade de seguir a Jesus por causa da riqueza. Eu sou uma pessoa muito rica, eu não tenho nem tempo para estar com essa coisa de seguir a Jesus, de ser religioso, de frequentar uma igreja. Não tenho tempo para isso não. Sou muito ocupado. Aí nos faz lembrar aquela parábola que Jesus diz que a semente caiu entre os espinhos.
E a riqueza desse mundo, as fascinações deste mundo, sufocaram. Ela não pôde germinar, ela não veio a crescer, a frutificar. Porque os espinhos, as ocupações, as riquezas, os empreendimentos, sufocaram a palavra de Deus. Então é realmente algo aos olhos humanos impossível, mas aos olhos de Deus é possível. E nós temos um exemplo que é Zaqueu. Zaqueu era um homem riquíssimo, mas ele foi abençoado com a salvação. Aconteceu algo sobrenatural na vida de Zaqueu. Nós vamos ver isso lá em Lucas 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo diante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Olha a prontidão de Zaqueu. Zaqueu é um grande exemplo de alguém que foi salvo. A transformação é notória, é percebível na vida de Zaqueu. Ele obedece com prontidão e alegria aquilo que Jesus lhe ordena. Zaqueu, desce depressa. E ele desceu com alegria, ele desceu com todo o prazer do mundo para poder ter esse encontro com Jesus. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus, não era para se hospedar na casa de Zaqueu, dizendo que ele se hospedara como homem pecador. Jesus. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação desta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Veja a diferença entre o jovem rico, que ficou triste, deixou de seguir a Jesus, porque amou mais as riquezas. E Zaqueu, ele oferece a metade do que ele tem para dar aos pobres. Não precisou nem Jesus pedir. E, além disso, ele se compromete a restituir a quem ele roubou 4 vezes mais. Se ele tinha roubado 100, ele iria devolver 400. Que coração generoso. Veja como as coisas são diferentes no coração de quem realmente tem um encontro com Jesus. Zaqueu é voluntário. Zaqueu é de prontidão a obedecer e é de generosidade na obra do Senhor. Por isso que Jesus vai dizer: este também é filho de Abraão. Porque ele demonstrou com a sua atitude que o seu coração realmente era de alguém regenerado, gerado de novo pela semente do Evangelho, pelo poder de Deus. Então, com certeza, Zaqueu hoje se encontra no céu. E aquele jovem rico, possivelmente, não. Então, o que é impossível ao homem é que um homem rico venha se arrepender e aceitar Jesus. É praticamente impossível a gente ver uma pessoa riquíssima professar que é um seguidor de Jesus, viver uma vida realmente entregue a Jesus. Deus faz o milagre na vida dos homens. Um outro caso de impossibilidade também, que nós podemos citar, é o próprio Saulo,
o apóstolo, veio a se tornar apóstolo, Paulo. Saulo era um nome hebreu, um nome judeu. Depois ele toma para si o nome de Paulo, porque era um nome grego, e ele divulgou o evangelho para as nações naquele tempo. A língua grega era uma língua universal. Saulo, ele era um grande perseguidor. Vejam só, aos olhos dos homens, alguém que é impossível, um perseguidor daqueles ferrenhamente que querem destruir a obra de Deus. Quantas das vezes nós nos deparamos com pessoas que são perseguidoras do evangelho? Nós pregamos para estas pessoas e elas ficam com raiva, iradas contra nós, um sentimento de aversão. E muitas das vezes nós, seres humanos, achamos que aquela pessoa não tem como ela se converter, não tem como ela ser salva, não tem como ela chegar ao verdadeiro arrependimento e crer de verdade em Jesus Cristo. Achamos que é impossível, mas para Deus é possível. Não pense que uma pessoa que é perseguidora do evangelho não vai um dia se converter. Muitos têm se convertido aí. Paulo foi um grande exemplo. O perseguidor passou a ser perseguido. Lá em Atos 9, ele tem um encontro com Jesus. Jesus, numa luz muito forte, muito intensa, disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele caiu no chão lá. Alguns dizem que ele estava num cavalo, mas o texto não fala. O certo é que ele ficou lá sem saber o que fazer, cego. Levaram ele para uma cidade, puderam hospedar ele, ficou cego. Depois Jesus aparece a Ananias e manda que este vá até ele, Paulo, que até então era Saulo. E Ananias não quer ir. Por que Ananias não quer ir? Porque aos olhos humanos, um grande perseguidor, Saulo, não iria seguir a Jesus. Era impossível. Saulo, Ananias disse: Senhor, esse homem tem destroçado a igreja. Os cristãos, ele consegue cartas das autoridades para prendê-los. E ele arrasta eles para os cárceres mais vis deste mundo. Então era impossível aos olhos de Ananias, mas aos olhos de Deus é possível. Por isso que Jesus vai falar: vá, porque ele para mim é um escolhido. Eu nomeei ele para ser um porta-voz da minha palavra a todos os povos. E ele vai saber o quanto é precioso sofrer pelo meu nome. Então, o que é impossível aos homens é possível a Deus. Um grande perseguidor do evangelho passou a ser um seguidor do mesmo, desse evangelho todo poderoso. Passou a ser um grande pregador da palavra de Deus. Para a gente finalizar, um outro exemplo de conversão que aos nossos olhos é impossível, é aquele jovem gadareno, aquele jovem que vivia nos sepulcros, endemoniado. Ele não tinha só um demônio nele, não. Ele tinha uma legião de demônios. Isso se encontra lá em Marcos, capítulo 5. Nós temos aqui em Marcos 5, também temos em Mateus 28, 33, Lucas 8, 26 e 34. Entremente chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gadarenos, ou Gerazenos. Gadarenos, Gerazenos, essas terminologias são sinônimas de um mesmo lugar. E esse jovem, ele, logo que vê Jesus, ele diz: mestre, que tu queres, filho de Deus? Ainda não é chegada a minha hora. Esse jovem, ele era preso por grilhões e cadeias, versículo 4. Muitas das vezes ele quebrou estas cadeias, todos esses grilhões, ele despedaçava. Ninguém
podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho contigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. O demônio falando nele. Porque Jesus lhe dissera: espírito mundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque sou muitos. Eram muitos que estavam dentro daquele homem. Muitos demônios. Uma legião de soldados romanos ia de 3.000 a 9.000. Então, no mínimo, aquele rapaz tinha 3.000 demônios dentro dele. Não é brincadeira não, irmão. Então, aos nossos olhos, é impossível que uma pessoa dessa, endemoniada, uma pessoa que o demônio toma conta da vida dele, tudo que ele faz é pela orientação de Satanás. Mas é esse rapaz que Jesus transforma, Jesus salva esse rapaz, Jesus liberta esse rapaz e ele passa a ser uma pessoa de Deus. Veja o que diz aqui, os versículos mais à frente. Ele diz assim: Jesus rogou-lhe encarecidamente que não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada, os espíritos pede para sair e ir para os porcos. Jesus permitiu, mandou que eles fossem para os porcos. Por que Jesus permitiu? Porque o que é mais importante para Deus é o ser humano e não as riquezas materiais. Os porcos ali representavam uma economia, um lucro. E Jesus não está preocupado com lucro, Jesus está preocupado com a vida que precisa dele. Os porcos também representavam a impureza, demônio. O lugar dele é naquilo que é impuro. Deus não quer que nenhum ser humano seja possuído por demônios. Deus quer habitar no ser humano de maneira poderosa, salvando-o. Então, meu amado, minha amada, este homem também foi salvo. Ele vai ter um encontro da parte de Deus. Ele vai ter esse agir de Deus na vida dele, esse sobrenatural agir de Deus, transformando, libertando, e ele passa a ser um pregador da palavra de Deus. Veja aqui o 19, diz assim: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas no 18 ele diz: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Ele queria estar com Jesus, seguia Jesus ali, presencialmente. Mas o que Jesus fez? Jesus não permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Vejam que coisa tremenda, todos se admiravam, porque era impossível aos olhos humanos. Jesus disse: não precisa você me seguir presencialmente, mas você me segue indo à sua casa, anunciando o que eu fiz com você, o milagre que eu fiz na sua vida. E muitas pessoas se converteram através daquele homem, porque Deus fez algo, Jesus fez algo que era impossível aos olhos humanos. E tudo que é impossível aos olhos humanos é possível a Deus. Muitas pessoas nos dias de hoje estão aí nessa impossibilidade, pecados e mais pecados, mas Deus tem o poder para transformar. Não importa o teu pecado, meu irmão, Deus te liberta de todo pecado. Ele tem poder para tirar você de qualquer situação. Venha para Jesus, não deixe para depois. Hoje é o